E hoje nós vamos falar do capítulo 49. Agradeço novamente a possibilidade de estarmos juntos, não só para você, mas para Deus também. Tem sido para mim um motivo de não só satisfação também, né? Mas de poder estudar mais, de poder acrescentar, né, aquilo que Deus tem falado comigo, alguma informação diferente e que tem ampliado também a maneira como eu tenho buscado a Ele. Espero que isso esteja acontecendo com você também. Bom, hoje nós estamos falando no 49, como eu disse, do capítulo final, ou semifinal, vamos dizer assim, né? Penúltimo capítulo do livro de Gênesis. A gente tem conversado capítulo a capítulo e hoje nós estamos falando sobre as bênçãos proféticas que Jacó vai declarar sobre a vida de seus filhos. Nós terminamos no 48 da semana passada, falando exatamente de Jacó, falando sobre os filhos de José, colocando toda uma situação sobre a vida deles, profetizando sobre a vida deles. E agora, nesse capítulo de hoje, Jacó chama os demais filhos e está agora profetizando sobre todos os seus filhos. E aquilo que ele está colocando, assim como era não vou dizer um hábito, né, mas talvez um costume, né, das pessoas ali. Eles criam muito no poder profético das palavras de um homem que estava à beira da morte, como era o caso agora de Jacó. Jacó já tinha passado seus 130 anos, já tinha vivido muitas experiências com Deus e teve a felicidade, né, de poder rever um filho amado como José e principalmente a possibilidade de conviver com seus netos e conviver com poder ver, né, melhor dizendo, aquilo que Deus tinha falado na juventude de José e agora estava mostrando na prática sobre toda a autoridade que tinha lançado sobre ele. Vamos ao capítulo? Vamos lá. Capítulo 49, livro de Gênesis. A partir do versículo 1 fala assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Como falei, a questão da profecia. Na verdade, a gente pode olhar para isso como um testamento, onde Jacó está agora colocando aquilo que ele entende como uma herança, não só na questão material, mas sobretudo naquilo que ele enxergava dos seus filhos. Quero pensar com você que Jacó, depois de tanta experiência que teve com Deus, tinha agora uma visão também espiritual de tudo aquilo que estava acontecendo ou que aconteceria com os seus filhos. E por causa disso mesmo ele coloca a palavra sobre cada um deles e as tribos que eles formariam. A ordem que ele coloca isso também é interessante, porque ele não faz, por exemplo, como numa ordem decrescente, né, do mais velho necessariamente até o mais novo. Ele vai colocando por unidades de famílias, vamos colocar assim, né? Primeiro, os filhos que ele teve com Lia, depois os que teve com as servas e por último os filhos que teve com Raquel. Foi separando, foi setorizando a coisa. Vamos ver como é que ficou isso. Versículo 2 fala assim: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Bom, você se lembra que Ruben acabou abusando da serva de Bila, né? E sobre essa situação, ele acabou de alguma forma se separando, pelo menos de uma forma onde Jacó pudesse contar com ele como um primogênito honrado. Então, em todo o tempo, Ruben acabou cometendo essa loucura e dentro dessa atitude que ele teve, Jacó de alguma forma o deixou um pouco mais de lado, né? O relacionamento deles era um pouco prejudicado em todo esse tempo. Ruben tinha tudo para ser alguém, se não tivesse cometido essa situação, tinha tudo para ser realmente o primogênito, herdeiro daquilo que Jacó estava buscando e estava
falando sobre a vida dos seus filhos, né, que estava ensinando para os seus filhos. Mas por um ato, né, de insensatez, ele acabou colocando tudo a perder. E essa talvez seja a primeira coisa que a gente pode destacar hoje. O quanto os nossos atos podem nos fazer andar num caminho ou andar para outro caminho. O quanto que os nossos atos muitas vezes podem nos fazer mais próximos ou mais distantes de algumas pessoas. Não só os nossos, mas os demais. É que eu penso que os nossos estão sujeitos a nós e a gente pode pensar como fazer melhor. Então, naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai executar, procure pensar bem antes. Nas coisas que vão gerar a partir dessa situação, nas coisas que vão ser motivo talvez de separação ou, quem sabe, até de aproximação entre você e as pessoas que estão próximas a você. Mas o texto continua e fala assim a partir do 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram, é assim que está escrito aqui, touros. Maldito seja o furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Bom, o que Jacó está se referindo aqui? Espero que você se lembre, né? Nós, alguns capítulos atrás, tivemos aquela situação em Siquém, onde os siquemitas, né, acabaram, o filho do rei acabou abusando da irmã deles, e por causa disso eles acabaram depois matando todos a fio de espada. Por isso que está esse termo, inclusive, aqui. Simeão e Levi acabaram, depois que fizeram um acordo com aquele povo, acabaram traindo esse acordo e acabaram matando esses homens. Puxa, confesso que eu não sabia o que queria dizer jarretaram. E se jarretaram quer dizer que eles alejavam touros. Então, de alguma forma, alguns, né, pensam que eles faziam isso por mera diversão, ou pensam que fizeram isso no furor, né, da ira deles, e que acabaram perdendo totalmente a noção e acabaram matando esses touros ou alejando esses touros para o sofrimento dos animais que não precisavam passar por isso. De qualquer forma, ambos, né, têm uma situação para resolver, e é gozado porque a gente pensa assim, puxa, eles foram de alguma forma repreendidos, né, novamente aqui, porque o que está sendo falado sobre eles é justamente que eles são instrumentos de violência, né? E é uma coisa que, se a gente for reparar, você vai notar que Jacó se envolveu ao longo da história deles poucas vezes com uma questão de violência. Ele, na maior parte das vezes, ele tratava as coisas de outra forma, né? Às vezes até não talvez da forma melhor, no sentido ético, mas ele acabava resolvendo as coisas. E então, para ele, esse ato de violência talvez fosse uma coisa que não fosse a maneira melhor de resolver as coisas, e ele fala aqui no texto, no meu conselho não entra a minha alma, quer dizer, no seu conselho, desculpe, não entra a minha alma, que é do conselho deles, né? Eu não estou junto com eles, eu não penso como eles, não ajo como eles, ou melhor, né? Eles, como filhos, não agem como Jacó. Então ele, de alguma forma, ele repreende e não reconhece isso como algo que eles aprenderam dele, pai, Jacó. Quero que você também observe tudo isso. Vai pensando, né, sobre aquilo que você herdou com o conhecimento do seu pai, sua mãe, quem te criou, a maneira como você acabou se adaptando ao conhecimento daquilo que foi passado para você. E se você hoje, né, é uma pessoa que seria reconhecida como filho do seu pai ou filho da sua mãe. E eu falo isso, talvez você esteja pensando, bom, e daí, né? Falo por causa desse contexto de família que nós estamos falando aqui. No contexto de que nós como pais, ou nós como filhos, estamos ou ensinando ou aprendendo alguma coisa. E não é só uma questão de tempo, né? Não é só uma questão de
relacionamento, mas é uma questão de a gente saber em quem confiar. E tudo isso vai me levar, né, como filho, confiando no meu pai, aprendendo com ele, dando valor aos ensinamentos que eu tive com ele. Certamente isso vai facilitar o meu caminho para poder alcançar aquilo que Deus também quer fazer na minha vida. Ouvir os conselhos dele, a crer, né, me comandar e acima de tudo, né, trazer isso para dentro do meu coração. Se a gente pode colocar, e eu sei que isso é um hábito, né, um costume que nós todos temos de pensar, assim, filho de peixe, peixinho é, né? Isso ele aprendeu em casa, aprendeu de alguma forma, foi ensinado, minha família tem um costume de fazer isso. Quero pensar que talvez a gente possa transferir isso para essa família de Deus, esse costume, se você quiser chamar assim, né? Vou colocar como um comparativo, só uma metáfora de tudo isso, mas colocar como ensinamento daquilo que eu aprendo com o Pai Celestial. O quanto disso está no meu coração e o quanto eu posso ser reconhecido como família de Deus. É isso que eu quero usar como comparação nesse texto. O texto continua e fala assim, no 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Bom, eu ainda vou continuar falando aqui de Judá, mas lembrando sempre, né, que existem grandes personagens na Bíblia que são descendentes dessa tribo de Judá. Davi, Salomão e o maior de todos, Jesus. Então, todo esse texto é um texto que alguns estudiosos colocam como algo realmente profético, entendendo que Siló, o significado de Siló quer dizer pacífico, entendendo que esse Siló talvez faça menção a Jesus, aquele pacificador, aquele que vai trazer paz, que vai colocar, né, sobre os povos essa situação de obediência, né? Então o cetro está nas mãos desse. Então Judá é um povo que foi uma tribo, né, que vai exercer autoridade sempre, e é nessa autoridade, colocando inclusive, né, Davi, Salomão, não só Jesus, entender que existe um chamado profético talvez um pouco diferente nessa situação de Judá. Você sabe que várias tribos se perderam mais para frente, né? E Judá foi uma das que continuou prosperando e continuou sendo vista, né? E vista como aqueles que descenderam de algo profeticamente poderoso. Quando Jesus, reconhecido como tribo de Judá, se levanta, parte dessa profecia ela é exaltada. E queria que você lembrasse disso, né? Porque o texto ainda continua falando assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. O que ele está querendo dizer aqui é que vai ser tão abundante, né, prosperidade, o poder, né, essa autoridade, né, que, colocando uma questão natural, mesmo quem chegar de visita, né, vai ser tanta produção da vide que vai ser capaz de lavar suas roupas nessa vide, o sangue de uvas, né, o sumo das uvas. Eu gosto de pensar na maneira talvez profética que isso fala, e fala, né, desse sangue de uvas como um sangue também de purificação. Tudo isso, claro, né? Nós estamos falando de um momento aqui muito anterior a todos os acontecimentos que hoje a gente já conhece. Mas a gente também está vendo aqui o poder da profecia, ou o poder que Jacó acabou adquirindo, agora como Israel, em tantos anos de convivência e fé em Deus.
tudo aquilo que Deus acabou fazendo através da vida dele e agora colocando, eu acredito, bastante desse testamento aqui, né, as palavras de Jacó sendo aquilo que estava no coração de Deus. O texto continua e fala assim: os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Há quem diga que essa situação, existe um jogo de palavras aqui, né, no original, e que fala que será um povo destacado, um povo diferenciado. Dá para entender dessa forma, né? E dá para entender que esse povo destacado e diferenciado vai gozar de prosperidade e sabedoria e também de muito poder. Haja visto esses principais personagens que a gente acabou citando. Bom, o versículo 13 fala assim: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Bom, a parte que cabia a Zebulon nas terras, né, a gente tem só um versículo falando de Zebulon, pouquinhas coisas, né, fala sobre o fato de ele estar num lugar de alta incidência, né, de comerciantes. Então esse porto era um dos portos principais onde se fazia o comércio, né, com os fenícios, e dentro dessa situação Zebulon então vai gozar de muita riqueza, né, e talvez a gente não consiga necessariamente enxergar assim logo de cara, né, mas essa é uma realidade que mais para frente vai ficar evidente. Zebulon foi uma tribo que viveu, né, de tomar conta, né, dessa rota de comércio, dessa situação de comércio, e viveu riquezas, muitas riquezas, né? Foi um povo muito próspero nesse sentido. No versículo 14 fala assim: Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. O que ele está falando aqui? Da mesma forma, o caso de Issacar, foi para uma terra boa, onde o esforço não era tão necessário para que ele pudesse viver bem, mas o que ele acabou fazendo foi se sujeitando aos seus vizinhos. Então ele foi usado, né, como alguém que distribuía, né, o trabalho entre eles, e dentro desse trabalho ele trabalhava para os demais, mas tinha paz. Ele não precisou lutar ou brigar pelas suas terras, ele não precisou talvez ter um grande esforço, né, para poder levantar recursos. Eles viviam sem talvez uma visão um pouco mais para frente. Eles olhavam para aquilo que estavam vivendo, acharam que era bom e se deleitaram nisso, vamos chamar assim, mas à custa de muito esforço. Então era um povo com uma natureza, como é que eu posso dizer, escrava, num certo sentido. Assim, eu me sujeito a isso, né, para não ter grandes desafios. E eu gosto de pensar nessa situação também, sabe? Porque muitas vezes a gente age como Issacar. A gente se sujeita a algumas situações para a gente não ter que enfrentar grandes desafios. Será que você está fugindo do desafio que Deus tem para você? E veja, Issacar não foi amaldiçoado por causa disso, né? Ele viveu da maneira que queria, vamos chamar assim, o que achou que era certo. Mas ele também está sujeito a um pequeno versículo aqui. E eu tenho certeza que com essa, assim como a maioria das tribos aqui, né, com essa natureza dele, ele acabou sendo absorvido por outros povos, por outros que foram ser senhores sobre eles. Queria que você prestasse atenção nisso e olhasse também para você mesmo, sabendo ou buscando saber se você também não tem aceitado poucos desafios e por causa disso você tem avançado pouco também. No versículo 16 fala assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Até aqui. Dan era um povo que
vivia autossuficiente. Eles tinham uma capacidade de se estabelecer e se organizar, de forma que as ações eram julgadas ali mesmo, eles mesmos acabavam colocando, né, as coisas para funcionar. Só que daí, por causa dessa característica deles, eles acabaram fazendo isso sobre todo o povo de Israel, né? Foram usados como uma tribo, né, que ainda que não fosse a maior, também tinha essa característica de ajudar, né, nas decisões, nas grandes decisões. Só que ao mesmo tempo, o que Jacó está falando aqui? Como uma tribo pequena, eles também tinham algumas características, por exemplo, na questão da guerra, ou na questão de novas terras ou situações que eles precisavam resolver. Eles eram, por isso que ele usa esse termo de víboras, né? Eles eram um povo que tinham táticas, vamos chamar assim, né, que eram pouco usuais. Então eles não declaravam uma guerra de peito aberto, né? Eles trabalhavam, né, através de umas pequenas escaramuças, uns pequenos ataques. Então eles agiam dessa forma. Por isso que eles falam aqui que é uma víbora que está, de certa forma, esperando o cavalo passar, e o cavalo não está esperando por isso, mas toma uma picada. Então, de alguma forma, Dan também fazia um tipo de guerra que não era talvez o mais honroso, pelo menos do modo como eles estavam enxergando, né? Eles tinham uma ideia diferente de como agir. Aí no versículo 18 parece que existe um suspiro de Jacó quando ele está falando de tudo isso, né? Nossa, está falando de filho após filho, e de repente ele fala assim: a tua salvação espero, ó Senhor. É como se ele desse uma pausa, né, em cima de tudo aquilo que ele já tinha declarado, profetizado sobre seus filhos, reconhecido, né, como o caminho deles, e orado, né? Eu entendo esse versículo como uma oração de Jacó. É como se ele falasse aqui, né, Senhor, eu estou no meio do caminho, né, de terminar esse trabalho que eu estou fazendo, então eu espero a tua salvação. Talvez até avaliando aquilo que ele estava falando dos seus próprios filhos, daquilo que ele fez certo, daquilo que ele fez errado, daquilo que ele permitiu que acontecesse certo ou errado como pai, como patriarca, né? E avaliando agora aquilo que os seus filhos, que também já eram homens feitos, estavam mostrando, né, no evoluir, na passagem das suas vidas. No versículo 19 fala assim: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Gade quer dizer sorte. E aqui o texto fala também sobre a maneira como Gade viveria. Ele vivia numa região onde ele era cercado, né, de vários povos inimigos, mas Gade tinha muita sorte. Então, o que ele quer dizer com sorte aqui? De alguma forma ele sempre conseguia escapar, né, de ser aquele que ia ser devastado ou aquela tribo que ia ser absorvida. Então, Gade contava, né, com o favor de Deus, e essa sorte eu ponho sempre entre aspas, para que pudesse continuar sobrevivendo como uma tribo independente. No 20 fala assim: Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Azer, ele acabou recebendo as terras mais férteis, talvez de todos aqui. E dentro dessa realidade de fertilidade, inclusive, né, eles acabaram sendo conhecidos como aqueles que produziam comidas dignas de rei ou de reis. Então, mesmo Salomão, bem mais para frente, mandava buscar, né, nessa região aquilo que eles conseguiam produzir, e só conseguiam produzir ali, né, porque a terra era extremamente fértil e ela produzia frutos diversos que em outros lugares não eram possíveis de serem produzidos. Então, Azer acabou sendo premiado, vamos chamar assim, né, com muita abundância, né, e essa abundância era tão grande que a região foi conhecida como o Vale da Gordura, né, porque os animais
acabavam também engordando mais, e as pessoas também pelo jeito, né? Mas os frutos dali, então era um lugar onde realmente as pessoas, no caso Azer, conseguiram se desenvolver bastante. E eu quero trazer isso para você também, como trazer para mim, né? Nas duas situações, tanto de Gade como de Azer. Primeiro, né, se a gente está contando realmente com Deus para poder escapar daquilo que os nossos inimigos muitas vezes, e quando eu falo nossos inimigos não estou mirando pessoas, né? Até porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra aquilo que muitas vezes está sendo armado contra nós. Nós estamos contando com Deus. Você tem contado com Deus? Você tem olhado para as circunstâncias e tem visto a providência de Deus? Há um pouco de Gade em você também. A mesma coisa sobre Azer. Eu sei que você, talvez não naturalmente, mas espiritualmente, foi colocado num lugar de extrema fertilidade. O Senhor tem colocado bênção sobre bênção na sua vida, como na minha. Quando a gente fala assim, a gente fica pensando, então quer dizer que nunca vai ter um dia de seca, um dia de chuva ou um dia de problemas. Mas tenho certeza que mesmo nessa terra super fértil que Azer vivia, tinham dias que não eram tão bons assim, né? Um dia ou outro dia, ou talvez um mês, ou um ano ou outro. Mas isso numa avaliação natural. Porque se você for olhar, e como eu comentei, né, conhecido como o Vale da Gordura, o lugar da comida dos reis, hoje, né, aquilo que Deus tem feito espiritualmente sobre mim e sobre a sua vida, tenho certeza que traz tanto para você como traz para mim uma experiência de fertilidade espiritual, e que nós vamos poder gozar disso pela eternidade, eu quero crer. Então, que seja para mim e para você um vale de gordura espiritual. E quando eu falo gordura espiritual, é porque a gente vai ter o suficiente para poder também distribuir, sermos usados para poder distribuir, assim como Azer foi usado para poder distribuir alimentos que trouxeram alegria, trouxeram para a vida de muitos também uma referência. Quando eu falo referência, é porque a pessoa olha um fruto, né, de um lugar como esse, outro fruto, né, de outro lugar que não era tão fértil, e talvez ele faça uma comparação. E nessa comparação, a preferência vai ser por Azer. Falo isso porque muitas vezes você está sendo usado para falar sobre Deus na vida de alguém. E às vezes ela tem um outro termo de comparação. Nós não estamos competindo. Quero só que você mostre o quão bonito, quão suculento, quão grande é o fruto que está em suas mãos. Deixe que a própria pessoa faça a avaliação. O texto continua e fala assim no 21. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. No caso de Naftali, é como o próprio texto coloca aqui, né? Parece que eram homens que eram afeitos, né, vamos dizer assim, a política no bom sentido, né? Eles tinham talvez uma maneira de agir que fazia com que as coisas fossem tratadas de uma maneira mais pacífica, conversadas. Por isso que coloca, né, essa questão das palavras formosas. Era um povo que dedicado talvez mais às letras do que talvez a um outro tipo de trabalho. No 22 fala assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Sim, José acabou sendo um ramo mais do que frutífero, né? Ele acabou gerando outros dois ramos que foram super importantes e são super importantes ainda, né? Sobre toda essa descendência, Efraim e Manassés. Acho que você se lembra que no final José não teve uma destinação de terra para ele, né? Uma porção de terra para ele, até porque José
não saiu mais do Egito. José continuou no Egito. E o que Jacó acabou fazendo foi absorvendo esses dois filhos dele, Manassés e Efraim, como seus próprios filhos. E a partir daí eles também gozaram de uma parte da herança. Então, de alguma forma, um se tornou em dois. E esse um, que era um filho muito mais do que amado, né, pela vida de Jacó, acabou mostrando também toda a frutificação daquilo que tinha sido desde, né, da juventude dele lançado sobre ele. Então, José chegou talvez numa expressão maior do que qualquer um pudesse pensar. Aliás, mais para frente você vai ver que no comentário que Jacó faz, de alguma forma ele fala sobre essa projeção que José conseguiu obter. Ele foi mais à frente até do que ele mesmo, Jacó, mais à frente até do que o seu pai, o seu avô, inclusive, né? Dizem que na prosperidade de José, em vários âmbitos, né? Inclusive talvez de uma riqueza natural, ele conseguiu passar daquilo que Abraão mesmo tinha conseguido. Existia uma promessa sobre José e ele foi extremamente frutífero, ainda que as situações da vida dele não parecesse que fosse levar para isso. Houve muito sofrimento, houve muita luta, mas ele acabou alcançando aquilo que Deus tinha lançado já sobre a vida dele, e ele já sabia, né? Inclusive foi um dos motivos pelos quais os irmãos não conseguiram conviver com ele por muito tempo, a princípio. Bom, no versículo 23 fala assim: os flecheiros ou flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Bom, existiam muitos inimigos na vida de José. E inimigos que não eram de longe, inimigos que eram de perto. Muita gente que dentro da situação de Egito tinham ciúmes dele, do poder dele. Inclusive parece que os magos do Egito ali acabavam sempre dificultando a vida dele em vários aspectos, tudo por ciúme do poder ou por querer de alguma forma ter a posição que ele tinha, e José teve que lutar contra tudo isso. Às vezes a gente pensa assim, né, puxa vida, que nem aquele negócio de um conto de fadas, né? No final das contas, viveram felizes para sempre. José chegou na posição de governador, segundo homem mais poderoso do Egito, e pronto, acabaram os problemas da vida dele. Se reencontrou com seu pai, seus irmãos, e pronto, foi só felicidade. Não é bem assim. Você sabe, eu sei que a vida não é assim. Aliás, Jesus também falou, né? No mundo tereis aflições. Então, nós vamos ter aflições, independente do cargo, ou da função, ou da maneira que estivermos vivendo. Mas que isso não possa tomar de nós aquilo que é o principal, que é a fé que nos leva à esperança. José, ele fez um monte, ele teve um monte de realizações, fez um monte de coisas importantes, ele alcançou postos que certamente ele não imaginava, nem Jacó, nem ninguém imaginaria. Mas nem por isso ele deixou de crer e de buscar e de ter o caráter moldado por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E talvez esse tenha sido o maior mérito de José. Foi tão importante tudo isso que impactou a vida do próprio faraó, sem contar o que fez com seu pai e seus irmãos. José tornou-se uma referência nesse período de convivência com o faraó, e ele foi muito bem sucedido, apesar de todos os esquemas de tentar derrubá-lo ou de alguma forma prejudicá-lo. José continuou avançando. E o texto fala assim, sim, no 24, final do 24 ainda fala, pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor, o poderoso Jacó, Deus, claro, e sim, pelo pastor, com P maiúsculo, e pela pedra de Israel. E essa pedra de Israel, claro, existe todo um comentário, vamos chamar assim, messiânico sobre tudo isso, falando de Jesus, mas vamos aceitar ou acatar, antes de falar de Jesus,
vamos aceitar isso como uma expressão de poder, né, e de proteção, calcado em algo sólido. Por isso ele usa essa expressão de pedra de Israel. Quer dizer, se existe algo que solidificou a presença de Israel, foi a possibilidade que José acabou, Deus, né, mas através de José, resgatando a seu pai e ao seu povo, que já estava vivendo uma situação de se misturar, vamos colocar assim, né, com outros povos, outros costumes. Já a própria situação de Rubem, quando ele acaba violentando Bila, né, já talvez fosse já uma maneira, como eu posso dizer assim, de perder um pouco, né, desses valores que ele já tinha anterior, e aceitando alguma coisa que os povos com quem ele estava vivendo, os cananeus ali, já, de alguma forma eram mais livres, vamos chamar assim, nessa ideia, né, sobre preservação de famílias e coisas assim. Então, de alguma forma, Deus precisava separar esse povo para fazer desse povo o povo de Israel, o povo que ele escolheu, o povo que ele queria que fosse conhecido pelo seu nome. Por isso que Deus acaba separando e trazendo esse povo para o Egito, onde eles foram viver separados também dos egípcios de alguma forma, ou mais separados um pouco do que estavam vivendo pelo menos, porque os egípcios também tinham o hábito de não se misturarem com outros povos, pelo menos a princípio. Claro que nós estamos falando mais para frente, né, de 400 anos de relacionamento, onde as coisas começam a ficar diluídas, e talvez por isso mesmo seja mais uma dos motivos, né, ou talvez não, com certeza pelo qual Deus acabou intervindo através da vida de Moisés. Mas isso é mais para frente que nós vamos discutir. Bom, continuando andando aqui, no 25 fala assim: pelo Deus de meu pai, de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus. Quando fala dos altos céus, eu creio que fala no sentido mais amplo, né? Não só no sentido natural, com chuvas, com o tempo, com o sol necessário, e situações assim mais a menos, como as espirituais também, né? Aquilo que viria através do trono de Deus sobre a vida de José. Com bênção das profundezas, e das profundezas acho que tem a ver com aquilo que eles poderiam colher, né? Inclusive da água que vem, dos mananciais de água, né? E com bênção dos seios e da madre. E daí essa questão da fertilidade humana. A tribo de José, através de seus filhos, foi a tribo que alcançou o maior número, né, de descendentes do que as outras tribos. Desculpa, eu não lembro agora qual era o número exato, mas certamente depois de alguns anos eram mais de 50 mil pessoas, né, que tinham descendido de José e seus dois filhos a princípio. Então, a prole deles, né, a posteridade deles foi extremamente profícua, cresceu muito, e por isso que essa bênção de Jacó sobre eles também fala disso. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, aquilo que eu tinha comentado com vocês, até ao cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Ele vai alcançar algo que nós nunca alcançamos, muito maior do que aquilo que a gente alcançou. 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Benjamim é um povo guerreiro, né? Ele também conhecido por essa natureza, né, de avançar, sempre avançar e lutar. Então Benjamim, um grande exemplo da tribo de Benjamim foi o apóstolo Paulo, alguém que nunca deixou de avançar, focar em alguma coisa e ir em direção daquilo. Por fim, a declaração de que são as 12 tribos de Israel, e assim como Jacó acabou distribuindo, né, essa bênção, e que a gente está colocando como herança e como um testamento naquilo que iria acontecer profeticamente, inclusive, na vida de seus filhos. Só no finalzinho aqui que eu queria acrescentar alguma coisa. No 33 fala assim: antes ele pede para ser enterrado junto aos seus, né, no monte de Macpela, mas aqui ele fala assim no 33: tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés da cama,
ou na cama, e expirou, e foi reunido ao seu povo. No capítulo 48, quando ele chama, que José chega a ele com seus 2 filhos, é o momento que ele se esforça e senta na cama. Ele já era idoso, estava moribundo, e por isso que ele fala que recolhe os seus pés à cama e acaba expirando, morrendo. Só para a gente salientar, Jacó poderia ter dado toda a bênção que deu aos seus filhos, a começar de José e seus filhos e depois os demais, deitado na cama. Não existia um grande problema quanto a tudo isso, se ele tivesse condições de fazer de forma diferente. Porém, a disposição de Jacó era estar o mais pleno possível para poder colocar cada palavra. E por isso que esse ato é tão significativo. Ele sentar-se à cama, colocar os pés para fora da cama, sentado, para depois, quando ele terminou, ele colocar os pés sobre a cama novamente e declarar ali o fim daquela parte da história de Israel. Quero falar para você uma coisa. Quando você estiver disposto a fazer alguma coisa, faça com começo, meio e fim. Para mim, Jacó sentando-se à cama, ele está mostrando o começo daquilo que ele estava empreendendo ali na bênção que ele ia colocar. Esse foi o meio, todo o discurso dele. E por fim, ele dá por encerrado e tira seus pés para deixar a história daqueles homens continuarem. Algo de profético na sua vida e na minha vida. E a gente também pode talvez contar, assim como Jacó fez, com essa ajuda maior de Deus, para a gente entender aonde quer chegar e o que a gente está colocando sobre a vida dos nossos filhos. Eu quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos e lembrar para você que semana que vem nós vamos para o capítulo 50, que é o último capítulo do livro de Gênesis, e daí nós estaremos encerrando a célula desse ano de 2020. Eu espero que a gente possa se encontrar. Um grande abraço, Deus te abençoe.